Bom, passando aqui para poder contar um pouquinho sobre a minha história, porque eu costumo falar para todos os meus alunos que toda essa dor que você está sentindo eu já senti. E confesso que senti uma dor muito amarga, uma ferida muito profunda, seja ela financeira ou seja ela de sonhos e ideais. Não importa qual seja a dor, se o seu momento agora é um problema difícil financeiramente falando, se o seu problema agora é um problema emocional, se o seu problema agora for uma falta de trabalho, se o seu problema agora for a falta de consistência dentro do trader. Não existe problema maior do que o outro. O problema de ninguém é maior do que o seu, assim como o seu não é maior do que o de ninguém. Porém, essa dor que amarga, porque nós costumamos idealizar sonhos e às vezes demora, né, a acontecer esse sonho. E a vida é muito louca, né? Porque eu tenho 2 faculdades, mas nunca segui na área. Eu nunca trabalhei para ninguém. Eu sempre fui em busca de algo maior. Eu, desde muito tempo, eu enxerguei que eu trabalhar para alguém não me daria aquela liberdade ao qual eu sonhava, ao qual eu gostaria de ter. Então, quando me foi apresentado esse mercado em 2015, de fato chamou a minha atenção, de fato despertou a minha curiosidade, né? Um amigo chamado Vitor, que vocês terão o prazer de conhecê-lo, me apresentou esse mercado e eu conheci esse mercado assim como ele conheceu, de maneira deslumbrante, né? Olha só, Wesley, vamos operar isso aqui, ó. Aqui como é que faz dinheiro, cara. Mês que vem a gente já tá morando em Dubai, andando de Lamborghini, de Ferrari. A gente tá rico, cara. É isso daqui o que a gente procurava. E de fato embalamos nesse mercado achando que era isso. Mas quando a gente cai em si, quando o paraquedas abre, e se ele abrir a tempo, amém, talvez possa ocorrer de que com pessoas ele não abra a tempo, e quando ela vê, ela já está afundada em um buraco. Então, quando esse paraquedas abre, a gente, acorda e vê que de fato não é tão fácil assim. Eu costumo dizer que é simples, o mercado financeiro ele é simples, porém fácil não é. Simples por quê? Porque você precisa entender de fato toda a dinâmica envolvente por trás disso. Quando você se depara com uma propaganda de trader, você vai ver carros luxuosos, lanchas, iates, motos, dinheiro, aquela vida, aquele glamour. Até mesmo nos filmes, né? Se você for ver qualquer filme relacionado ao Wall Street, a mercado financeiro, são sempre milhões, né, falado. É uma vida de glamour. Mas a realidade não é bem assim. Esse mercado, ele vai te proporcionar, sim, ganhar dinheiro. Porém, desde quando você tenha tudo muito bem definido. E essa chave começou a virar para mim 2 anos depois. Em 2017, o meu paraquedas abriu e eu falei, caramba, calma aí, tem alguma coisa errada. Porém, o saber operar, como muitos falam, eu já sabia. E de fato já sabia. Mas essa constância de estar pensando no passado, no que perdeu e o que o futuro nos espera, essa ansiedade, ela atrapalha todo aquele processo que é necessário que o trade passe. E muitos sabem, não sei se vocês já sabem, mas eu era Uber, né? Nesse período eu estava trabalhando como Uber, operando, tal, lutando daqui, lutando dali e sendo Uber. Várias vezes dormi em aeroportos, né? Enquanto entre uma fila e outra eu, vamos ver como é que tá aqui, replay se o mercado tivesse fechado, né? Não voltava para casa para poder fazer dinheiro, conta de luz que eu já tirei para poder operar, fazer o dinheiro da conta de luz, né? Depois devolver tudo, enfim, várias e várias vezes. Então eu acumulei um total de perda sem ter, um total aproximadamente de 50 mil reais em 3 anos. Pô, Batata, então você tinha 50 mil reais para perder? Não, não tinha. Era uma insanidade de aventuras, era louco. Ia pra rua para poder fazer dinheiro, para colocar, para operar,
e aí perdia o dinheiro. Ganhava e perdia, ganhava e perdia, esse looping. Quando de fato, um determinado dia, uma passageira, ela entrou no meu carro e a corrida deu 6,72, 73, alguma coisa assim. Ela me deu R$7, uma nota de 5 e uma nota de 2. E falou para eu poder ficar com o troco, para poder ajudar na compra de casa, né? Nas compras de casa. Aquilo ali me chamou a atenção, me despertou, que eu falei, caramba, eu não preciso passar por isso. Eu sei operar, eu opero muito bem. O que está me faltando de fato é essa malícia do mercado, é o desenrolar do mercado, é o que eu faço com que eu ganho, é o que eu faço com que eu perco. Era esse detalhe que estava faltando. E isso daí foi um baque tão grande para mim, porque chegou um ponto de eu acordar de manhã e meu filho só ter creme crack para comer no café da manhã. Então eu fui pai muito cedo, né? Eu fui pai com 20 anos de idade. Atualmente eu tenho 37 anos. E aí, isso em 2018, tá? Essa virada de chave foi em 2018. E aí em 2018, quando ocorreu isso daí, eu falei, olha só, ou eu faço isso de maneira séria, ou eu tô fora. Porque até então, eu estava vivendo um mundo de fantasias dentro do trade. Aquele mundo ilusionário, aquele mundo magnífico. E aí eu sentei com a minha esposa, conversei com ela e determinei o seguinte, olha só, vou pra rua, vou trabalhar, vou pagar todas essas contas que tem para pagar, não quero ficar devendo nada, vou trabalhar mais um pouco, que eu quero pegar R$1.000, colocar alocado na corretora para eu poder operar. Esses R$1.000, se eu conseguir levar ele a R$10.000, eu paro de rodar no Uber. Porém, se eu perder esses R$1.000, eu tô fora. Esqueço esse mercado e vou ser Uber mesmo e ponto final. Até mesmo na minha faculdade que eu me formei, não tinha como eu voltar, porque eu me formei em 2009, 2010 aproximadamente, e era a área de TI, e fica defasado, né? Você fica um ano fora, fica defasado. Eu nunca atuei na minha área, então totalmente defasado, não sei nada de TI, vamos colocar assim. E aí fui pra rua, ao ponto de contas que eu devia. Eu tinha parcela de carro de 3 meses atrasada, meu pai me ligava, você tá devendo carro, eu vou pagar, tô devendo nada não, estão te ligando errado, né? Que quando você tá devendo, todo mundo descobre o telefone do papagaio, mãe, periquito, cachorro, irmã, para poder te cobrar. E aí chegaram ao ponto de ligar pro meu pai, não, eu te ajudo, não pode perder o teu carro, veículo de trabalho, não, tô devendo nada não, casado e com filho, e vambora. E aí fui. Na época que eu rodava, não tinha limite de horário, né? Atualmente tem, meu sogro ele é Uber até hoje, então tem esse limite de horário. Acho que só pode rodar 12 horas por dia. Na minha época não tinha isso, podia rodar 48 horas em um dia. A Uber queria mais era que tu rodasse mesmo e ponto final. E eu fui pra rua, cara, ao ponto de ter cobertor e travesseiro na minha mala, ter roupa, peça de roupa. No aeroporto tinha banheiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então aqui no Galeão tinha um espaço ali para os motoristas de estacionamento, você podia tomar banho lá, tinha banheiro, tinha tudo. Então várias vezes dormi em aeroporto. E aí quando eu coloquei esse valor lá, esses R$1.000, em minha cabeça era um looping de perguntas e respostas o tempo todo. Era um gain loss toda hora na minha cabeça, gain loss, gain loss. O que eu tenho que fazer, o que eu vou buscar? E eu fiquei aproximadamente um mês montando um gerenciamento de risco para eu operar esse valor. Porque a meta era fazer com que esse valor chegasse em R$10.000, não importa qual fosse o tempo. Tá? Eu decidi isso, eu decidi não ter pressa. E aí que a mágica acontece. Porque quando você decide fazer algo sem ter um retorno logo e rápido, e sem ter que contar com aquele dinheiro, você opera de maneira tranquila, você opera de maneira confiante, bastando você ter um método operacional que funcione. Não estou dizendo um método que não dê loss não, porque operar é probabilidade.
É uma probabilidade de técnicas de leitura. Você tem uma probabilidade de movimentação. Você se enquadra dentro de um limite de perda e você vai em busca dessa probabilidade de movimentação. E foi aí que eu comecei a despertar para esse lado de gerenciamento. Então o gerenciamento eu sigo muito forte. E até hoje eu sigo esse gerenciamento. O meu limite de perda é de no máximo 300 pontos por dia no índice. O meu limite por entrada, no máximo, são de 150 pontos no índice. Então, ou seja, se eu tomar 2 loss num dia, eu tô fora, eu paro de operar naquele dia. Porque é esse dia ruim que leva todos os seus dias bons embora. Então, a virada de chave que você precisa ter a partir de agora é ter um gerenciamento muito bem alinhado, muito bem definido. Eu já te dei uma aula onde eu aplico o meu gerenciamento. Se você não assistiu, volte nos e-mails anteriores e reassista essa aula. Aquele gerenciamento que eu ensino foi o que eu utilizei. E o prazo que eu levei para operar e levar 1.000 a 10.000 foram 4 meses. E no meu gerenciamento esse prazo estava em torno de 1 ano e meio. Só que uma técnica que eu acabei desenvolvendo no decorrer desses 4 meses, aonde eu costumo falar com os alunos a gordurinha, a gente brinca com a gordurinha, eu criei mais de uma conta. Então se eu tinha uma meta de R$100, por exemplo, e eu fazia 110, esses R$10 ia para a conta da gordurinha. Tudo o que era a mais ia para a conta da gordurinha. E dentre loss e gain no final do mês, eu olhava, caramba, esse dia eu tive loss. Na conta da gordurinha tem R$10, o meu loss foi de 5. Deixa eu tirar 5, repor aqui, eu tenho R$5 ali de gordurinha. E aí essa gordurinha, no dia bom, quando eu tinha já batido a minha meta, eu nessa conta da gordurinha operava com ela de maneira gerenciável, porém de maneira escalada, um gerenciamento um pouco mais ousado. Não na perda, mas ousado no ganho. A perda sempre foi para ambas as contas. E isso fez com que eu chegasse de 1.000 a 10.000 de maneira muito mais rápida. Lembrando que o rápido não foi proposital, aconteceu. Então quando eu chego para um aluno e falo que eu irei acompanhá-lo por 6 meses, é porque eu sei que esse é o prazo necessário para que o seu paraquedas abra e a sua virada de chave aconteça. Não é para que você fique rico em 6 meses, que isso não vai acontecer. Mas é que para você entenda o que é day trade. E nesse período de 6 meses você levar o mercado de maneira séria. Então a dica que eu quero deixar para você no conteúdo de hoje é que você encontre a sua virada de chave consciente. Que você venha para esse mercado de maneira plena, de maneira consciente, de maneira sábia. Não achando que você vai aprender um setup e vai ficar rico com esse setup. Até mesmo porque setup não funciona, né? O setup nada mais é do que um gatilho de entrada que você, ao seu método e técnica de leitura e conhecimento de mercado, você vai aplicar como um gatilho de entrada. Setup é isso, é gatilho de entrada. Então, você tem que saber utilizar o setup. Quando você fecha essa roda, esse círculo de método, gerenciamento e consciência, acabou. Acabou. Você dificilmente fechará um mês negativo. Dificilmente fechará um mês negativo. E aí o ganhar dinheiro vai sendo uma bolinha de neve dentro de uma constância operacional. Então isso faz com que você passe por todas as fases necessárias. Só que você não precisa chegar ao ponto de perder um valor que você nem pode perder. O seu paraquedas precisa abrir a partir de agora e você precisa ser consciente a partir de agora. Sendo você meu aluno ou não, você precisa ser consciente. Se você um dia vai se tornar meu aluno ou não, não importa. Mas a mensagem de hoje é que você venha para esse mercado de maneira consciente. Que o seu paraquedas abra
Que você não fique no mundo da fantasia achando que com um dia de operações você vai ficar rico, porque você não vai. Seja constante, que desse mercado você vai conseguir obter uma renda extra, quem sabe um salário, quem sabe um bom salário, e quem sabe um dia viver sem dele, porque é muito bom viver dele. É muito bom. Você precisa de computador e internet, você tem liberdade geográfica, você consegue alcançar os seus objetivos, você consegue curtir a sua família. E isso não tem preço que pague. Não adianta nada você ter um bom salário, mas não ter tempo. Não adianta nada você ter um bom salário e não poder usufruir daquilo que você ganha. Esse mercado te proporciona. Esse mercado ele é o único mercado 100% meritocrático. Porque ele não depende de mim, ele não depende de B, ele não depende de C, ele não depende do seu pai, da sua mãe, da sua mulher e do seu filho. Ou do seu esposo e do seu filho. Ele só depende de você. A partir do momento que você define que você terá resultado nesse mercado, independentemente do que as pessoas falam ou dizem, você vai ter resultado dentro desse mercado. Então, abra o seu paraquedas a partir de agora e venha para esse mercado de maneira consciente. Esse é o recado que o Batata queria deixar para você a partir de hoje. Espero que você tenha curtido. Deixe seu comentário aqui abaixo, que é importante para eu poder te conhecer. Abaixo aqui também do vídeo, no corpo de e-mail, tem um botão que você pode estar falando diretamente com a minha equipe. Ela vai estar pronta para te atender, tirar suas dúvidas e te deixar consciente nesse mercado. Não importa se você é meu aluno ou não. Você pode chamar a minha equipe, que a gente tem uma equipe de suporte para poder te auxiliar. Valeu? Tamo junto. E espero que você tenha curtido operar comigo esses últimos dias aí e ver que na verdade a nossa sala de operações é uma família. Um forte abraço, te espero em breve aí vê-lo ou vê-la novamente.